Fala pessoal, meu nome é Daniel Makita, eu sou um dos professores aqui da Bfaces e hoje a gente vai falar de um tema muito importante, a definição do que é fáscia superficial. E dentro dessa ótica a gente vai olhar talvez por algumas particularidades do porquê é tão importante a gente falar desse tecido ou dessa segmentação da fáscia superficial. Pois bem, antes mesmo da gente começar, é muito importante a gente falar. Para alunos e ex-alunos da escola, nós temos o FasciaFlix, onde a gente vai falar todo mês sobre algum tema de dúvidas que os alunos têm ou remetam a ter durante a nossa formação. Então, para quem já foi aluno ou para quem ainda é aluno, entre em contato com a nossa equipe e entra no nosso grupo, na família Bfaces, onde vocês vão ter acesso exatamente às aulas mensais que a gente está literalmente dando ao longo desse tempo todo. Fechou? Muito bem, vamos começar. Afinal, o que é fáscia superficial? Como a gente já viu em umas pré-definições na aula do Léo, a gente viu que fáscia superficial é uma dos sistemas ou dos órgãos que participa desse sistema facial, né? A fáscia superficial ela vai ser delimitada pelo tecido da epiderme, da derme, como também da hipoderme. Traduzindo, os tecidos de gordura abaixo da derme e entre a fáscia superficial também é considerado fáscia superficial, ok? Porém, vamos lá. Quando a gente olha ou pensa na fáscia superficial, a gente consegue ver o quê? Exatamente esse vídeo do Gil Hadley. Vem comigo. A gente consegue explorar aonde aqui? Onde toda a pele, né, toda a epiderme exposta, onde a partir do momento que ele rebate a epiderme, ele já consegue ver essa parte da gordura superficial da cútis. Colada ou associada a ela, nós temos a fáscia superficial, onde ela forma uma coraça entre a epiderme e a fáscia profunda, a fáscia músculo-esquelética. E aqui ele começa a ver, a gente começa a ver ele rebatendo toda essa fáscia superficial. E olha a quantidade de tecido, ou a região, ou tamanho que essa fáscia superficial ela alcança dentro desse sistema. Então a gente vê aqui a fáscia superficial e olha aí, quando a gente tira a fáscia superficial, como ela participa na formação, né, na forma dessa estrutura, como também de meio de ligação dos diversos outros sistemas. A gente vai ver que a fáscia superficial ela não é apenas isso que a gente está vendo aqui. Ela é um meio de conexão não só do sistema superficial, como também entre o sistema superficial e o sistema profundo. Então vamos lá. Então, fáscia superficial de uma visão histológica, ela é o quê? Ela é composta por o quê? Ela é composta principalmente por um tecido conjuntivo frouxo, ou seja, não tão bem definido. Ela tem a tendência de ser mais elástica, ou seja, ela tem uma quantidade de colágeno, porém a quantidade de fibras elásticas é maior, como a gente consegue ver aqui, né, em roxo nessa imagem histológica. Porém, a matriz, a MEC desse tecido, ele é mais aquoso. Então, a tendência desse tecido ele ter uma fragilidade maior. Só que o que a gente vai ver ao longo dessa aula é que conforme a gente vê que esse tecido ele acontece uma aglomeração, ele cria uma resistência. E muitas vezes ele é tão resistente quanto os tecidos mais profundos. Então vamos lá. Olha só que bacana. Quando a gente olha para o quesito de células, existem células presentes, fibroblasto, né, que são células que a gente já sabe que contraem, que ajudam na produção dessa matriz, deixando ela mais aquosa. Os adipócitos, que são as células de gordura, que vão estar presentes entre a fáscia superficial. Os mastócitos, que são células de defesa, que participam ativamente nesses tecidos mais superficiais. E também possíveis fibras musculares que permeiam até essas células ou tecido, né, subcutâneo para ajudar na contração, né? Mas porém em pequenas quantidades. No entanto, o que é importante, eu já falei anteriormente, é que essa fáscia superficial se relaciona diretamente
não só com as camadas adiposas, como também indiretamente, né, com a fáscia profunda. Então essa fáscia superficial, que está logo abaixo da derme, ela se ancora na fáscia profunda, fazendo um meio de conexão, ajudando nessa transmissão de forças entre uma camada e outra. E aí olha que bacana, né? A gente tem aqui a epiderme, que eu estou mostrando aqui com o ponteiro, a derme, só que logo abaixo nós temos a camada superficial de gordura e nós temos a camada profunda de gordura. Entre elas nós temos a definição de fáscia superficial, que é exatamente esse tecido aqui. Porém, no estudo da Esteco em 2025, tudo isso aqui é considerado fáscia superficial. E olha que legal! Um tecido areolar, que é um tecido da fáscia superficial, ela envolve a gordura, porém ela se ancora na fáscia superficial e ainda assim se aprofunda por toda essa parte mais profunda de gordura, né, envolvendo esses tecidos adiposos e se ancorando na fáscia profunda, ou seja, na fáscia que cobre o sistema musculoesquelético. Então, por meio desse tecido areolar, dessa formação desse tecido conjuntivo, é onde acontecem esses meios de ancoragem. E uma característica clínica muito importante. Porque quando a gente olha para os pacientes, ou quando a gente toca os pacientes, ou quando a gente movimenta os pacientes, é impossível a gente não pensar na importância de como esse tecido vai se relacionar com o sistema músculo-esquelético, que acaba sendo uma das grandes queixas dos nossos pacientes. Porém, aí a gente consegue ver, olha aqui, o tecido areolar, né, o tecido areolar mais frouxo, né? Aqui, a sua visão superior é o tecido mais profundo, né? E aqui a fáscia superficial. Olha que bacana essa imagem realizada, né, na Alemanha, conosco, né? A gente foi um grupo de brasileiros, junto, né, guiados pela Gihan e o Gary Carter aqui. A gente consegue ver essa imagem bonita e mostrando esse aspecto de uma peça anatômica, né? Onde a gente teve a relação de dissecar essa peça lá na Alemanha. Porém, saindo dessa imagem da direita, indo para a imagem da esquerda, olha como fica claro o meio de conexão, aquele tecido areolar, o tecido ou formando os retináculos, onde supostamente vão estar os tecidos de gordura, tanto superficial quanto profundos, né? Olha que bacana essa imagem aqui logo de baixo. E a gente consegue ver aqui essa parte, né? No caso, a epiderme, aqui a derme logo abaixo, a parte superficial de gordura, a fáscia superficial e a parte de gordura profunda, né? E aí o tecido areolar que é formado, né, nessas duas camadas. Por olha que legal. A fáscia superficial apresenta uma íntima relação com o movimento. Então, né, além dessa conexão, né, com a fáscia profunda, com a fáscia musculoesquelética, que a gente vai falar numa aula futura, é muito interessante como esses dois sistemas se relacionam por meio de sistemas de ancoragem, mas não só da fáscia superficial, mas dos vasos, porque tem uma presença muito grande de vasos na fáscia superficial. Porém, não só, apresenta uma grande quantidade de terminações nervosas livres. E por que isso é importante? Porque a gente já vai falar daqui a pouco. E olha aí, então a gente consegue ver uma grande quantidade de vasos presente, né, nessa fáscia superficial, como também a gente vê no estudo da Catherine Fed a grande quantidade de números por centímetro quadrado. Bom, e por que é tão importante essa grande quantidade de inervação? Pelo fato de que existe uma grande quantidade de fibras simpáticas, ou seja, em torno de 34%, porém a grande maioria delas é sensitiva, influenciando diretamente na interpretação ou ajudando na interpretação dolorosa do paciente. E não apenas dolorosa, tátil, térmica, proprioceptiva. Então a face superficial ela é um sistema muito sensorial, até porque é ali a grande quantidade de terminações nervosas presentes no sistema, né, todo o sistema facial. É a que mais apresenta terminações nervosas. E aí, como eu falei,
essa grande quantidade está intimamente ligada ao processo interpretativo doloroso. Então, para quem trabalha com pacientes com dor, vale a pena a gente considerar o sistema facial, mas principalmente a face superficial, como um elemento de avaliação ou de intervenção, para muitas vezes dessensibilizar os nossos pacientes. E aí olha que legal, existem zonas de interface entre a face muscular e a face superficial, onde eles têm, onde ele tem um meio de ligação, né? Um meio de conexão aqui, onde a gente consegue ver a face superficial se ancorando aqui na região inguinal. Isso aqui é o membro inferior, tá, pessoal? Onde eu estou passando o laser. E aqui é a região inguinal. Então a gente consegue ver que a face superficial ela emite ramos, expansões de fixação exatamente na face profunda ou na face musculoesquelética. E quando existe um comprometimento do deslizamento entre essas duas estruturas, possivelmente a gente pode ocasionar em uma desfunção. E essa disfunção pode ser muitas vezes sintomática. Queixas de dor, limitação de movimento e outras coisas mais. Porém, o que é muito importante é que essa face superficial não apresenta um padrão bem definido, como a gente consegue ver nessa imagem esquemática. Ela é mais zoneada, ela é mais caótica, ela não apresenta uma coisa uniforme mesmo. Então, existe uma diferença entre o esquema e a real anatomia, onde a gente vê a face superficial aqui, onde eu estou passando com o mouse, e todos os retináculos formados e criando uma rede que se conecta. Então, como eu falei, a face superficial não apresenta um padrão. Então essa imagem, de novo, bonita, linda, né? Feita lá na Alemanha, onde a gente dissecou a parte da face superficial. A gente vê os retináculos da cutis, a face superficial aqui logo no meio, né? E aí nós temos a divisão da face superficial e da face profunda, perdão, da parte superficial de gordura e da parte profunda de gordura, ok? E a face superficial no meio. Então ela não é reta, você vê que ela oscila a sua profundidade mediante onde ela se encontra. E aí a gente vê exatamente essa dinâmica da face superficial. Porém, ela, além dela percorrer e cruzar todo o corpo, ela apresenta padrões diferentes, onde a gente vai ter uma face diferente, por exemplo, na coxa, uma face superficial diferente na região do abdômen e uma face superficial diferente, por exemplo, na região do punho, na região próximo do retináculo. Então, ela vai se comportar de maneira diferente, mas isso vai influenciar ou estar influenciando ou estar intimamente relacionado à função de onde ela está ou da estrutura que ela está envolvendo. E aí, exatamente o que eu tinha falado anteriormente. Ela se comporta de maneira diferente mediante a região. Pois bem, mas olha como é legal. Ela apresenta zonas mais espessas, como por exemplo no tronco, no abdômen, na coxa e nos glúteos. Porém, ela apresenta também interfaces ou zonas mais finas, como na face, antebraço e regiões periféricas, mais periféricas. Porém, o que é legal, além disso, é que vai oscilar entre a região anatômica, idade e sexo, como também o índice de massa corporal. Porém, nessa imagem aqui, se a gente explora bem, a gente consegue ver que a face superficial ela fica moldada, ela fica delineada, ela recebe, ela fica como um molde das fibras musculares ou da fáscia muscular que está intimamente relacionada. Exatamente aqui no caso, o grande dorsal e o glúteo máximo, é uma visão posterior, onde a gente vê a angulação oblíqua das fibras demarcadas nessa face superficial. Então, pessoal, quando a gente olha para a face superficial, a gente tem que considerar toda aquela coraça que envolve o sistema profundo. Porém, lembrem-se, elas não estão desconectadas, elas estão intimamente conectadas. E uma depende da outra. Então, quando a gente pensa ou quando a gente olha para esse sistema da face superficial, é muito importante a gente entender isso.
mas acima de tudo é entender o que é a fáscia superficial. Beleza? Então, fica meu muito obrigado, até uma próxima aula e, é claro, faço convite. Para quem não é da escola, vem para a BFácias estudar com a gente. A maior e mais completa escola de fáscias do Brasil e daqui a pouco do mundo.